Olha só, sermos sujeitos digitais ou não, não é algo que dependa mais de uma escolha que nós fazemos. E eu estou aqui, como eu disse, fazendo contraponto ao que você está falando, quase que por diversão e por prazer intelectual, prazer camarada. É, não tenho, não tenho nenhuma ilusão de natureza que vá dizer assim que eu posso escolher ser digital ou que Marx escolheria ser um hippie digital. Veja por quê. A realidade digital, o silício, o bit, o chip, o big data, fazem parte do mundo como ele está se conformando numa nova ordem, e isso penetra inclusive o corpo das pessoas de forma irremediável. Em breve nós estaremos falando da alteração artificial controlada por corporações de enormes proporções da natureza genética do ser humano. Nós teremos todo tipo de aparelho dentro do corpo. As conexões com a internet, como conexões com a ordem, serão irreversíveis. Então, não depende de nós sermos sujeitos digitais, nós já somos. Agora, o capital continua agindo aí. Eu estou interessado em ver como a lógica do capital pode ser quebrada. Banco Palmas, vamos lá, junto olhar isso. É uma coisa que é uma eu quero experiência conhecer. real. Você vê, morreu recentemente o nosso queridíssimo Paulo Singer. Trabalhou no final da vida muito com a ideia de economia solidária. Mais do que moedas, ele buscava relações de economia entre as pessoas, entre grupos, em comunidades, que não fossem baseadas em competição, na produção de lucro, mas que tivessem como referência o ser humano, suas potencialidades. Isso é muito bonito, isso precisa ser apoiado, mas essa questão, ela nos remete para um outro tipo de contradição, que é uma contradição que se estabelece entre mercado, entre tecnologia e a máquina burocratizada do Estado, esses de um lado, e de outro lado as potencialidades da vida, que não passam por esses tipos de filtros. Hoje, a prevalecer a ordem posta, a vida só poderá fluir com a autorização do Estado burocratizado, com o financiamento vindo do capital e com formas de expressão que caibam nas malhas tecnológicas. Então, essa contradição, como ela vai se equilibrar? Como pode haver uma vida que aponte na direção que você está falando? Deixa eu te dar um exemplo de uma das coisas que o Banco Palmas está fazendo em Maricá, que é do Rio de Janeiro. O Washington Quaquá, que hoje é presidente do PT do Rio, era prefeito de Maricá. Eles tinham lá uma moeda social, a Mumbuca. O que ele fazia com esse dinheiro? Ele distribuía a Mumbuca para ele queria universalizar isso. A renda mínima cidadã faz parte do projeto de Maricá, distribuir dinheiro, distribuir Mumbuca para todo mundo, digamos assim. O que ele fazia? A Mumbuca só era aceita no pequeno comércio. Não era aceita no supermercado, porque eles não credenciavam o supermercado para trocar aquilo. Ou seja, ele fortaleceu o pequeno comércio, distribuindo Mumbuca para as pessoas que gastavam lá e conscientizou politicamente a comunidade em relação ao que estava fazendo. E os pequenos comércios passaram a pagar imposto e ele se recebia de volta o dinheiro que ele estava colocando em forma de imposto. No fundo, um raciocínio muito próximo da ideia do Bolsa Família, que o Lula sempre dizia, dá dinheiro para o pobre, que o pobre vai gastar dinheiro. Só que ele gastava seletivamente, de uma forma que a burocracia do Estado se organizava. Agora, eu defendo que vão aparecer experiências radicais de cultura digital em pequenos municípios, onde o cara
tope perder o controle do jeito que o controle sempre foi pensado no século XIX, no século XX, para um controle horizontal e a possibilidade de que a informação em tempo real, o Big Data funcione de um jeito utópico e não distópico. O Big Data como elemento de construir a possibilidade de uma felicidade, de uma economia muito mais horizontal e de um processo de decisão horizontal, onde o controle que você estabelece não é um controle de quanto mais eu sei, menos você sabe, mais poderoso eu sou. Isso é real, isso tem um embrião de umas coisas que estão acontecendo no mundo. Genial. O Butão estabeleceu a felicidade interna bruta como padrão de consulta sobre como é que está o país. E nós estamos, eu digo assim, eu estou vendo o nascer de uma coisa que eu vi o pré-nascimento nos anos 60. A astrologia já sabe há muito tempo, já tem nome para isso que nós estamos vendo, chama-se Era de Aquário. A Era de Aquário, o ciberespaço está totalmente definido, é volátil, a Era de Aquário é volátil. Não existe mais possibilidade de religiões do século XX no século XXI. As religiões do século XXI são religiões fluidas, sem um Deus que manda dizer quais são as 10 coisas que você não pode fazer. Isso está descrito já numa percepção de alguns profetas que andaram olhando para o futuro de uma forma interessante. O trabalho, por exemplo, que tem um elemento por trás de tudo isso que você está falando, é uma espécie de extinção. Não existe mais o trabalho de carteira assinada, essa coisa toda. Eu acho que a única forma de a gente passar, porque assim, outra coisa que eu acho é que nós estamos vivendo uma época de transição entre o velho mundo e o novo mundo. Esse novo mundo, as regras vão todas para o espaço, não funciona. Os partidos políticos, as universidades, as escolas e as igrejas são as últimas que vão entender isso. E tá nascendo uma outra consciência. As crianças já têm até nome, tem as crianças índigo, as cristais e não sei o que, tem até nome, são mutantes, são crianças que já estão percebendo. Tem meninos de 7, 8, 9 anos, eu tenho uma coleção de vídeos deles, dizendo coisas filosóficas inacreditáveis, crianças de 9 anos dizendo coisas incríveis. Se você tem experiência com crianças, mas tem um olhar, crianças que com um dia estão olhando, prestando atenção, com foco, é uma coisa incrível. Os bichos, na minha tese, estão entrando também nessa. Eu vi vídeos de bichos defendendo espécies, predadores defendendo as espécies que eles atacam por questões de justiça. São coisas que vêm vindo aí numa nova consciência dessa história do que porra é essa de vida na Terra. Às vezes eu fico me achando meio babaca de falar, porque dá a impressão que eu estou aqui sendo meio velho gaga hippie, mas tem coisas que estão acontecendo aí que são coisas de uma natureza completamente diversa e que a lógica trabalhista não vai poder jamais entender ou explicar, porque ele não entende o paradigma anterior. Está todo mundo olhando no retrovisor, crente que está olhando para o futuro, e o futuro é outra porra, mas essa outra porra está existindo. Eu diria a você que Banco Palmas, Mídia Ninja são duas questões concretas e reais com sucesso que apontam para uma solução. Então, eu acho... Eu queria até aproveitar, te perguntar, falar um pouco do Roda Viva, do Mídia Ninja que você construiu lá, você que chamou eles, né? Não fui eu que chamei. Eu fui convidado para entrevistar o Bruno e o Capilé. E foi interessante aquilo, porque teve uma parte do programa que ficou embaçado o problema da prestação de contas a partir de estímulos de dinheiro público, que precisa haver uma contrapartida e uma demonstração de investimento. Dinheiro público não existia, você sabe disso. Sei. Mas essa discussão que eu considero crucial, ela capturou um pouco o programa. Nós não podemos falar
de outras coisas que seriam interessantes, que seriam ricas. E eu lamentei a gente não ter tido mais tempo ou não ter tido um outro Roda Viva ou um outro debate. Acho que eu até fiz alguma coisa depois. Com o Bruno eu certamente fiz mais alguns debates, mas em outros contextos, e foi muito bom. Mas eu lamentei isso. Agora, aquilo foi uma experiência muito boa, muito franca, eu gostei de fazer parte. Mas eu não sei, veja só, todas essas coisas que você está dizendo, das revelações vindas de crianças, com bases filosóficas surpreendentes, ou a gente registra isso na história em diversos períodos. As potencialidades do espírito, no sentido até adorniano da palavra espírito, não quero mudar de frequência na minha fala, mas as potencialidades do espírito, a estética, a possibilidade de emancipação da imaginação, que foram bandeiras em tantos momentos de ruptura, isso sempre esteve aí. E a mensagem de que o mundo velho está acabando e está surgindo um mundo novo, também faz parte recorrente de discursos religiosos e políticos desde muito tempo. É possível que nós estejamos hoje também, como já antes aconteceu, numa iminência de grandes mudanças de paradigmas. Pode acontecer. Só o que eu problematizo, a única coisa que eu problematizo é que, assim como existe essa ampliação das variáveis para a ação humana e para o encontro das pessoas, existe uma expansão para a complexificação das engrenagens do capital. Eu não vejo, aí está o ponto, que eu acho que é uma diferença entre nós, eu não vejo uma iminente superação da ordem do capital. Eu vejo uma crise muito grave alcançando as igrejas, a universidade, os formatos de família, se a gente quiser. Tudo isso. Toffler falava essas coisas. Alvin Toffler falou isso nos anos 60 e 70. Então, isso a gente percebe, isso existe. Os modos de viver estão em ebulição e estão se derretendo. Isso acontece, mas isso não toca o vigor do capital. É esse o meu ponto. Junto com isso, o capital também está se transformando, conseguindo engendrar padrões de concentração como nunca antes, conseguindo engendrar taxas de exploração, margens de exploração do trabalho como nunca antes. Você tem razão de dizer, o trabalho formal no registro ali da carteira de trabalho, do contrato trabalhista. E na lógica política disso? Não, tudo bem. Isso aí, ó, tá virando pó. Isso tá acabando. Mas o trabalho humano, a ação humana para modificar a natureza, a ação humana para produzir valor, isso continua e continua numa escala maior. Veja que o tamanho do mundo, o tamanho do planeta, que era uma barreira quase que intransponível para a acumulação de capital, foi explodida, tanto nas ações da acumulação de valor na indústria do imaginário, como na possibilidade de expansão de indústria para fora do planeta, que é uma coisa que já começa a ser considerada, a barreira para a acumulação de capital foi desfeita. Então, o meu único ponto, a gente pode detalhar cada uma dessas passagens do meu raciocínio,
Mas o meu único ponto é, sim, a vida está se transformando, sim, coisas novas estão vindo aí, sim, a cultura hippie está presente nas redes e está mais presente. Sim, existem manifestações quase que proféticas e há novos indícios de novas formas de solidariedade. Tudo isso é verdade, mas há uma transformação ainda mais intensa, ainda mais profunda, com incremento de complexidade muito grande no capital. Se alguém está se renovando nesse cenário que aqui está, é o capital. E o capital não tem nenhuma preocupação com nenhuma das preocupações imaginárias que nos ocupam. Ele não, para ele é indiferente se o sujeito é vegano ou carnívoro, para ele é indiferente tudo isso que nos ocupa nesses debates. Mas então, por ele ser indiferente a tudo isso, ele está construindo uma doença mortal para o planeta. O agronegócio é o enfraquecimento da saúde do ser humano, produzindo alimentos que deterioram a saúde, produzindo uma quantidade de sódio que virou um problema, produzindo remédios que não curam, mas que invocam. A maior crise americana são de remédios receitados. Receitados pela medicina. A medicina. Olha só, quem veicula esses discursos também podem ser as empresas de maior taxa de lucro e de maior valor de mercado. Eles não têm contradição com isto. Não é isto mais que está em questão. A minha tese é a seguinte. Mas você é otimista ou pessimista? É isso que eu queria te perguntar. Eu sou a pessoa mais otimista que eu conheço. Mais otimista. De verdade, as pessoas perguntam para mim, Eugênio, como você está? Eu falo, eu estou ótimo. Aí um amigo meu outro dia me disse, você está ótimo? Em que país você vive? E eu perguntei para ele, você está querendo saber como eu estou ou como está o país? Eu estou ótimo, eu estou cada vez melhor. Agora, eu sou um crítico, é isso que eu sou. E eu olho as coisas criticamente. E aí eu vejo se fechando caminhos, ao mesmo tempo que eu vejo outras coisas se abrindo. Eu sou muito otimista, eu tenho uma atividade cada vez mais intensa, eu produzo, eu circulo, eu converso com as pessoas, eu sou curioso, eu quero saber das novidades e acho que vale a pena fazer o que nós estamos fazendo aqui, mas isso não me impede de ver, pelo contrário, isso me força a ver que se existe alguma coisa que está se renovando e que está se fortalecendo nisso que está acontecendo hoje no mundo, essa coisa é o capital. Eu vou te falar muito rapidamente o que é a minha tese. Eu enxergo que nós, humanidade, chegamos a um ponto que o capital conseguiu se apropriar da fabricação da linguagem e conseguiu engendrar maneiras de fabricar o objeto do desejo no sentido psicanalítico e não apenas no corpo da mercadoria. O processo de confecção da linguagem, que era separado do processo de fabricação do valor no capitalismo, se fundiu ao próprio capitalismo. A linguagem é hoje terreno de luta de classes e a linguagem é hoje território de patente. Como a linguagem vai sendo objeto de demarcação de propriedade, o que está em marcha é algo que escapa completamente aos nossos paradigmas de análise das relações sociais.